Ao correr pelas tendas a notícia de sua chegada, armou-se um alvoroço por todo o acampamento. E como Judite estivesse fora da tenda de Holofernes, enquanto a anunciavam, os soldados a rodearam, admirando sua formosura e, por ela, os israelitas. Comentavam: não podes menosprezar uma nação que tem mulheres tão belas. Não se deve poupar deles um homem sequer. Os que restassem seriam capazes de enganar todo o mundo. O livro de Judite é o livro que dá sequência ao nosso projeto Lendo a Bíblia. Se você não viu os vídeos anteriores, o link da playlist está na descrição do vídeo e num card aqui em cima. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e inimigos, porque o importante é compartilhar. O livro de Judite, apócrifo do cânone judaico-cristão, é um texto fundamental sobre as dinâmicas de poder, gênero e salvação, indo além da simples crônica de resistência. Judite não é apenas uma narrativa, é um dispositivo literário que confronta a ordem estabelecida, a militar, a patriarcal e a teológica. A crise de Israel, cerco, fome e desespero, serve de palco para a subversão do poder masculino. Então este é mais um livro que não está em todas as Bíblias, mas se eu fosse vocês, eu pegaria para ler apenas para conhecer, pelo menos. Então o texto não apresenta um herói militar ou a intervenção direta de Deus por milagres. A salvação é catalisada por Judite, uma viúva. Sua marginalidade social, ausência do marido e gênero feminino torna-se ironicamente o centro de sua força estratégica. A descrição de Judite como piedosa e bela não é um enfeite, é o cerne de sua estratégia. A fé é a fonte de uma coragem que permite a transgressão. A beleza, tradicionalmente objeto de posse masculina, é aqui usado como capital ativo, um meio de infiltração. Ao deixar o luto e adornar-se para o inimigo, a viúva inverte sua condição. Ela sai do espaço doméstico e ritualístico para o espaço profano e militar do invasor. O texto celebra essa quebra de regras, a transição da esfera feminina para a masculina através da ação prática. O general Holofernes, comandante assírio, representa o excesso de poder militar e desejo patriarcal. Sua atração por Judite não é apenas um erro moral, é uma falha de percepção. A beleza de Judite o cega para o propósito dela, transformando o predador em vítima. Confiante em seu domínio, Holofernes aceita a inversão de papéis na sedução. Sua arrogância militar é destruída não por uma batalha, mas por uma intimidade traída, que culmina no ato ousado. A decapitação não é apenas um assassinato, é uma violência ritual com profunda ressonância. A cabeça do general se torna um troféu que restaura a moral e a soberania de Israel. O clímax da narrativa, onde a viúva transforma o terror em triunfo, com um único ato, é o ponto de maior crítica. A ação de Judite é um choque moral e estético que força o leitor a conciliar a pureza da fé com a brutalidade do ato. Judite prova que a salvação não vem de exércitos, mas de uma determinação feminina e firme. Essa determinação manifesta como um novo paradigma de heroísmo, rejeição da batalha, a substituição da força bruta pela astúcia e manipulação, poder da vulnerabilidade, uso da beleza e do gênero como armas de engano, redenção pelo ato violento, purificação de Israel alcançada por uma ação fora das regras da guerra sagrada masculina. A cabeça de Holofernes, exibida em Betúlia, reconfigura o pânico da cidade em júbilo e mobiliza a vitória militar subsequente. A salvação, paradoxalmente, pode vir da violação da máxima das convenções. O livro de Judite não é uma história de libertação, é um manifesto sobre a natureza do poder. Judite é uma crítica do conceito de heroísmo militar. Ela desmantela a dicotomia rígida entre fragilidade feminina e força masculina, afirmando que a fé e a determinação podem ser mais letais do que qualquer exército. O texto nos convida a repensar a origem da salvação. Ao final, a viúva ascende a um grupo de figuras que moldaram o destino de Israel pela ação direta. A real contribuição de Judite para a literatura reside em seu choque.
a prova de que a salvação pode ser forjada pela mão que se esperava ser frágil ou decorativa. Judite permanece um símbolo da complexidade da resistência e da capacidade do indivíduo marginalizado de reescrever a história. O livro de Judite, uma narrativa deuterocanônica ou apócrifa, dependendo da tradição, é um enigma para o estudioso por sua autoria e intenção. A omissão do nome do autor não é mero detalhe, mas uma estratégia para que a mensagem transcenda a vaidade individual em favor de um propósito coletivo religioso. O autor, anônimo por princípio, torna-se a voz da fé judaica em tempos de crise. A obra foi escrita com consenso acadêmico entre 150 e 100 a.C., período que engloba a opressão helenística e a revolta dos macabeus. Ela surge como um documento cultural forjado na angústia da opressão. A hipótese de que um judeu piedoso da Palestina seja o redator é lógico, visto que o texto demonstra familiaridade com a lei, os ritos e, crucialmente, com a crise da identidade da comunidade judaica diante da cultura estrangeira. Classificar Judite como ficção histórica, ou mais precisamente como uma novela com propósitos religiosos e morais, é essencial para sua correta interpretação. O texto não pretende ser um relato histórico literal. A maestria do autor anônimo está em usar a história não como fim, mas como ferramenta de retórica. O leitor deve notar as imprecisões históricas e geográficas. Citar Nabucodonosor, rei da Babilônia, como rei da Assíria, cuja capital, Nínive, já está em ruínas há séculos, é o principal exemplo. Longe de serem erros de ignorância, esses anacronismos e falhas factuais são uma estratégia proposital de distanciamento. Com essa falibilidade histórica deliberada, o autor sinaliza que a verdade dos fatos foi sacrificada por uma verdade superior, a verdade da fé. O passado evocado é, portanto, um espaço simbólico onde os inimigos da época, a ameaça helenística, a pureza cultural e religiosa, são representados e vencidos. Nabucodonosor e Holofernes representam a tirania de todos os tempos. O objetivo principal do autor vai além do simples divertimento ou da crônica de um ato de bravura. O livro de Judite é uma exortação forte com motor pedagógico, político, religioso. Encorajar o povo judeu a manter-se fiel à lei e às tradições diante da opressão estrangeira. Judite, a viúva de Betúlia, torna-se a imagem da resistência judaica. Seu triunfo é teológico, não apenas militar. Ela não se apoia na força, mas na astúcia, na beleza e, sobretudo, na estrita observância das leis rituais, mesmo no acampamento inimigo. O autor constrói, assim, um argumento poderoso. A salvação de Israel não reside em acordos políticos ou na aceitação de compromissos culturais, mas na prática correta da fé e na devoção inabalável à aliança divina. O ato de Judite, a decapitação de Holofernes, é simbolicamente a vitória da piedade sobre a arrogância pagã. O autor anônimo de Judite é o mestre da alegoria histórica, a usar figuras e cenários do passado distante, o cativeiro babilônico, para comentar e confortar o presente imediato, o período helenístico. Ele confere à sua obra uma qualidade atemporal. O mistério de sua identidade se esvai diante da clareza de sua missão. Ele é um guardião da memória e o profeta da resistência. Judite não é um livro de história, é um livro sobre a identidade, a soberania divina e o poder salvador da fé em ação. A intenção do texto, a transformação do erro cronológico em simbólico, da lenda em ensinamento religioso, consolida o livro de Judite como um documento religioso essencial e uma obra-prima da literatura de crise, garantindo-lhe um lugar de destaque na literatura universal. O livro de Judite é um problema de interpretação e de gênero. Sua aceitação no cânone está dividida. Aceito por católicos e ortodoxos, deuterocanônico, mas rejeitado por protestantes e judeus, apócrifo ou não canônico. Essa divisão mostra a tensão de sua identidade e da forma como foi recebido na história. O leitor moderno, sem a rigidez da teologia, vê Judite como romance, história moral ou narrativa edificante. Essa variedade de nomes indica a complexidade do texto. Ele se apresenta como um relato de guerra, seguindo uma tradição de lutas nacionais. Contudo, os erros claros em seus dados geográficos e de tempo, como a inclusão de Nabucodonosor fora de época, impedem uma leitura literal.
Judite não é um registro exato do passado, mas uma parábola religiosa vestida como história militar. A forma é um disfarce, o conteúdo é um chamado à vida. A data mais aceita é entre 150 e 100 a.C., no período macabeu na Palestina, é essencial. Judite surge em um tempo de conflito e ameaça à cultura, quando a identidade judaica estava sob forte pressão. Seu contexto vital define sua função principal: dar uma mensagem de força e resistência moral a um povo oprimido. O texto ensina ao seu público que a salvação não virá pela força, pela negociação política ou pelo que se fazia na época macabeia, mas sim pela fé firme e pela obediência total à lei de Deus. A crítica à falta de paciência e à dúvida dos líderes de Betúlia, que queriam se render logo, serve como contraste moral à confiança completa de Judite em Deus. O livro condena a desistência moral antes da derrota militar. A estrutura do livro, em 16 capítulos, é um plano que destaca a mudança no poder e na ação. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 7, a crise de Israel, mostra o poder babilônico na figura do general Holofernes e a fragilidade humana. Esta seção introduz o conflito. Nabucodonosor envia Holofernes para castigar nações. O ponto alto é o cerco da cidade de Betúlia e o corte de sua água. A perda de esperança faz o povo exigir a rendição dos líderes, marcando a vitória temporária da opressão e da dúvida. A segunda parte, do capítulo 8 ao capítulo 16, aí é que aparece a intervenção, a aparição de Judite, muda o foco da guerra para a ação de uma pessoa movida pela fé. Judite, viúva de grande beleza, rica e muito religiosa, olha que beleza, hein? Viúva, rica e muito religiosa, surge para criticar a pouca fé dos líderes. Ela resolve a situação, veste-se, disfarça-se e entra no acampamento de Holofernes com sua serva. Usando sua beleza e inteligência, ela ganha a confiança do general. Não mudou nada, né? Basta a mulher ser bonita, que o homem se rende. Em um banquete, após Holofernes ficar bêbado, Judite o mata cortando sua cabeça com a própria espada dele e volta para a Betúlia com a cabeça como prova. Literalmente, ele perdeu a cabeça. Essa passagem de desespero do grupo para a ação heróica individual é a ideia principal do livro. Deus usa o mais fraco, o mais improvável e o marginalizado socialmente para fazer grandes obras. Judite, por ser mulher, viúva e de luto, representa o grupo mais frágil e sem poder na sociedade judaica da época. O feito de Judite vai além da coragem. Ela é uma heroína cuja ação é antes e depois sustentada por uma ética e rituais estritos. Seu sucesso não está apenas em sua beleza ou esperteza, mas em seguir a lei, jejum, oração, manter a pureza mesmo no acampamento inimigo. Estes atos de fé são a verdadeira fonte de sua força e sucesso. Judite transforma sua fé em poder de estratégia. Ao matar Holofernes com a espada do próprio general, Judite não só o elimina, ela neutraliza a ameaça de forma simbólica, virando o sinal do poder opressor contra ele mesmo. A cena do banquete com o general bêbado e fraco inverte o tema da sedução perigosa. A beleza de Judite é o engano de quem faz o bem, um plano santo. Assim, Judite se torna um modelo na história de Israel, lembrando a figura anterior de Jael, que matou Sísara, em Juízes capítulo 4. Ela não é apenas uma repetição, mas a versão mais completa do siso, da esperança e da honra de Israel. Em resumo, Judite é a heroína que prova que ser fiel à lei é a única e real defesa do povo. O livro de Judite, portanto, não é um registro de guerra, mas uma declaração sobre o poder que a fragilidade ganha pela fé. O texto surge em um período de crise identitária e resistência associado ao levante dos macabeus. O autor compõe uma epopeia com duplo objetivo: exortar os compatriotas à resistência, à oração e à confiança em Deus, função de exortação bíblica, e estabelecer uma narrativa exemplar de persuasão moral e prática. O relato é um espelho ético e um catalisador de ação, onde a súplica e a prática, a decapitação, se unem no serviço de libertação. Apesar da precisão geográfica e das datas, o 12º ano de Nabucodonosor, rei da Assíria, em Nínive, a crítica moderna considera Judite uma ficção deliberada. A impossibilidade de conciliar a figura de Nabucodonosor II, rei da Babilônia, não da Assíria,
com o contexto geopolítico do século II a.C., revela que o autor emprega uma máscara alegórica. O Nabucodonosor do livro é o arquétipo do opressor tirânico que remeteria ao leitor da época macabeia ao verdadeiro algoz, Antíoco IV Epifanes. O autor não comete um erro primário de história, mas usa uma alegoria. O objetivo é evocar o trauma nacional definitivo. Ao nomear o inimigo com o nome do maior destruidor de Israel, Nabucodonosor, ele mobiliza a memória coletiva do exílio. Para os leitores do século II a.C., enfrentando a tirania de Antíoco IV, o uso de Nabucodonosor funciona como uma cifra temporal do mal imperial. Ao criar uma história em que este inimigo é derrotado, o autor constrói uma promessa disfarçada de reminiscência. A campanha é executada pelo general Holofernes, executor cego da arrogância imperial. Sua missão, vingança contra as nações que rejeitaram o domínio, transforma-o em símbolo da violência e da desmesura, o orgulho excessivo que antecede a queda. O cerco à cidade de Betúlia, de localização propositalmente vaga, mas estratégica, simboliza Judá sitiada. O ato de Holofernes de cortar o suprimento de água é uma tática simbólica de estrangulamento da subsistência e da fé do povo. A narrativa estabelece um contraponto. De um lado, o poder militar avassalador do inimigo, do outro, a escassez, o pânico e a fé condicional dos israelitas. O clímax desse conflito é quando o líder da cidade, Osias, pressionado pelo povo sedento, estipula um prazo para Deus agir. Vamos resistir mais 5 dias. Esta é a fé passiva que testa a paciência de Deus. É neste ponto que Judite, a viúva piedosa, emerge para reformular a teologia da resistência. Judite repreende Osias, denunciando a arrogância de testar a divindade. Ela não propõe a espera passiva, mas a ação fundamentada na oração. Sua fé é ativa e exige que o crente se torne o instrumento da providência. A partir daí, o livro se torna inteiramente sobre a ação de Judite. O livro de Judite é um conto de inversões, baseado em dualismos subvertidos pelo poder feminino e pela intervenção divina. Antes da ação de Judite, a figura crucial de Achior, o chefe amonita, ele fornece a Holofernes um resumo da história de Israel. A ascensão e queda do povo estão ligados à sua obediência a Deus. Achior estabelece a premissa condicional: Israel só cairá se pecar. Holofernes, em sua cegueira, rejeita essa sabedoria e humilha Achior. O destino de Achior é espelhado no de Judite. Quando ela retorna com a cabeça de Holofernes, a visão do triunfo leva Achior à conversão completa. Ele se circuncida e é admitido em Israel. Achior representa o leitor ou crente de fé fraca que precisa da prova inquestionável do poder de Deus. Judite, uma viúva reclusa e piedosa, é a personificação da virtude. Sua descrição estabelece sua autoridade moral. O momento em que ela decide agir é um ritual de transformação. Ela remove o pano de saco, banha-se e cobre de joias. Esse ato de se vestir é uma imitação sacrificial. Judite veste a máscara de sedutora para enganar o inimigo. Seu corpo, antes dedicado ao luto, torna-se a arma teológica de Israel. A estratégia de Judite é de inteligência e decepção calculada. Ela entra no acampamento de Holofernes e mente sobre a razão de sua fuga, manipulando o diagnóstico teológico de Achior. Judite afirma que o cerco levou o povo a cometer sacrilégios, consumir víveres sagrados e alimentos proibidos, a quebra das leis de pureza. Essa mentira convence o pagão Holofernes de que o Deus de Israel abandonou seu povo devido às questões rituais. Holofernes, que já havia zombado de Deus, aceita a premissa, o que leva à festa da embriaguez. A embriaguez de Holofernes é seu castigo e vulnerabilidade. O orgulho militar é completamente pelo orgulho sensual. Na verdade, o orgulho militar é complementado pelo orgulho sensual. O excesso de vinho é o sinal da ruína moral e da impotência. O poder pagão, em seu clímax, desaba sob o peso de sua lascívia. O assassinato de Holofernes por Judite é o ponto de inflexão, um ato de violência ritualística. A cena da decapitação é descrita com objetividade brutal. Golpeou 2 vezes no pescoço com todas as forças e lhe cortou a cabeça. Judite cumpre o que o poder militar não pôde.
a salvação de Israel. Seu ato é uma vingança teológica, a remoção da cabeça simboliza a desintegração da liderança inimiga. A simetria narrativa é perfeita. A fé passiva de Osias, prazo de 5 dias, é superada pela fé ativa de Judite, ação em 4 dias. A libertação se manifesta na luz da manhã. A revelação da cabeça decepada é a prova material do Deus de Israel em ação. Judite difere de outras heroínas bíblicas como Débora e Jael por sua metodologia e por sua ausência de um mediador masculino. Ela atua como agente singular, cujo poder deriva de sua piedade e astúcia. A comparação mais imediata é com Jael, mas Judite transcende o ambiente doméstico, operando no centro do poder pagão e usando a espada do próprio opressor. Ela transforma a ferramenta de guerra masculina e seu instrumento de redenção. O sucesso de Judite baseia-se no princípio de que a preservação da comunidade justifica a decepção e a violência purificadora. A mentira de Judite e o ato de sedução são vistos como necessidades táticas sancionadas pela provisão. Isso demonstra uma ética situacional da literatura de resistência. O livro reforça a autoridade moral de Judite. Ao consagrar os despojos, o dosel de Holofernes a Deus, ela rejeita o lucro pessoal. Judite retorna à casa e não volta a se casar. Sua vida é um testemunho de independência. Sua viuvez final garante que seu legado seja puro. Ela agiu unicamente pelo bem de Israel. A narrativa de Judite se tornou um tema recorrente na história da arte ocidental, desde a Idade Média até o Barroco. A crítica de arte distingue Judite da conspiração pós-decapitação e a Judite do ato violento. Michelangelo Buonarroti, na Capela Sistina, foca na Judite da conspiração, concentrando-se no transporte da cabeça, refletindo o drama interior. O Barroco abraçou o ato violento. Caravaggio captura o instante exato do corte, com o contraste entre a delicadeza de Judite e o horror grotesco de Holofernes. Artemisia Gentiletti, contudo, pinta uma Judite de força visível e implacável, com a serva como cúmplice ativa, representando uma retribuição feminina. Judite se torna o símbolo político, a vitória da república sobre a tirania. O livro de Judite emprega a repetição estilística e a fórmula litúrgica para reforçar sua mensagem. As orações de Judite servem como modelos de súplica. O livro alterna entre ação e retórica, conferindo-lhe um ritmo épico. O cântico final de ação de graças funciona como o reconhecimento de que a mão por trás da espada era a providência divina. O contraste final entre a guerra e a pacífica resolução da heroína oferece um sinal idealizado. A vitória é seguida por uma paz duradoura. O livro de Judite permanece um monumento literário à teologia da resistência. É um tratado de moral e política disfarçado de épico. Ao subverter o gênero, a viúva torna-se a general. A história, o anacronismo e a fé passiva. Judite estabelece um modelo de heroísmo piedoso e violento. Sua espada, a espada do inimigo, torna-se o símbolo da justiça retributiva, provando que Deus opera através da coragem e ação de seus filhos. Judite é a personificação da alma de Israel sob ameaça, irrepreensível em sua essência, mas disposta a usar a máscara do mundo para derrotar o mal. Seu impacto atesta a permanência de um mito que celebra a força onde se esperava a fragilidade. Este livro é sobre um povo que recuperou a sua fé e sua liberdade através da violência necessária da redenção. O livro de Judite não é um registro militar, mas uma obra que subverte a ideia de poder. Ele postula que a verdadeira soberania de Israel reside na vulnerabilidade e na fidelidade à lei, e não na força. Judite é mais que uma heroína, ela é o ponto central de uma teodiceia. A astúcia e a intervenção divina se opõem à arrogância do poder assírio, resultando no triunfo da ética sobre o poder bruto. A crítica tradicional, focada na história, muitas vezes ignora o argumento filosófico e teológico do livro. A obra não é apenas um elo de resistência, cuja a veracidade histórica é irrelevante para sua análise estrutural, mas uma reflexão sofisticada sobre a origem da força nacional e a natureza da ação de Deus.
A força de Israel não está em seus exércitos, muralhas ou política, mas na fé inabalável e na estrita obediência à lei de Deus. Esta é a premissa central da obra. Eu não consigo mais falar a palavra premissa sem me lembrar do Pablo Marçal. Judite é a viúva, a marginalizada social, a sua ação desestabilizada, a ordem estabelecida que confere o protagonismo ao poderoso. A dicotomia central é Judite versus Holofernes. O general assírio representa o poder em sua expressão mais pura e vazia. Seu poder é quantificável em soldados e armas. O de Judite é qualitativo, baseado na confiança e na astúcia. Essa astúcia desestrutura a lógica do inimigo. Judite usa a vaidade de Holofernes, sua fraqueza moral, para infiltrar-se no centro da tirania. Sua decapitação não é apenas um ato de violência, mas a prova de uma teodiceia singular. Deus age não com força militar, mas através da perspicácia de uma mulher. Este é o uso do mais fraco para humilhar os mais fortes, a assinatura da ação divina que desmascara a ilusão de autossuficiência do poder mundano. O livro é um hino à fidelidade e à esperança. A fidelidade aqui é uma postura de obediência estrita à lei, à aliança, que se torna a estratégia militar mais eficaz. Jejum e oração são atos que reafirmam a soberania divina sobre a humana, mesmo em meio ao desespero. Para o leitor em desvantagem, Judite oferece uma metodologia de resistência. A dedicação à aliança garante o triunfo da justiça divina sobre a tirania, pois coloca o indivíduo em alinhamento que transcende o campo de batalha. A coragem da viúva prova que a eficácia não reside em recursos, mas na integridade da fé e na astúcia moral. O livro de Judite é uma meditação sobre o paradoxo do poder. Ao deslegitimar a força em favor da fidelidade ética e da inteligência, ele oferece uma ética da resistência. A história é um espelho para todos em posição de desvantagem, mostrando que a história não é dominada apenas por impérios, mas é o teatro da ação divina mediada pela coragem e pela observância da lei. A decapitação de Holofernes é o triunfo da teologia sobre a política. O lembrete de que a mais poderosa das muralhas é a obediência inquebrantável à lei. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dê seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é sempre um livro. Prazer da leitura.